Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, irmãos, então, este vídeo é o seguinte, eu vou falar sobre a diferença entre a igreja ortodoxa da igreja romana, né? Que outrora, 1000 anos atrás, eles eram uma só igreja, fazia parte da igreja católica, certo? Só que assim, segundo os estudos, já estudei com Lucas Lancastre, que vai passar o vídeo seguinte, que é o seguinte, que houve, né, um cisma e que eles se separaram, né, o Ocidente do Oriente, o Oriente do Ocidente, se separaram. Então, infelizmente, né, mas assim, o Oriente tinha uma coisa muito ruim na parte deles, é que foi um fervor cristão tudo muito grande, porém eles tinham muitas heresias, o monofisismo, arianismo, né, que foi uma coisa assim terrível que pegou assim lá o Oriente. Então assim, olhando pela história, como o Lucas Lancastre apresenta, realmente mostra, né, como assim o papado ajudou bastante para resolver lá os problemas deles, né? Aí teve a iconoclástica lá, porque assim, encontra as imagens, mas de uma forma assim brutal, que atingindo as pessoas e de uma violência horrível, que se você for ver a história mesmo da igreja lá com o Lucas Lancastre, você vai ver tudo acontecido, né? Assim, eu acho importante. Eu sempre cresci no mundo evangélico, mas chegou um momento em que eu falei, poxa, sabe, é hora de se tem mais por onde eu buscar o aprendizado, por que não? E como diz, né, a gente não tem que ver os dois lados? Será que só tudo que se fala da Igreja Católica é verdade? Fui lá vasculhar, entendeu? Então, o cristão faz isso, ele não fica aceitando tudo assim, não. Se é para julgar, vamos julgar de maneira reta, vendo os dois lados. O que a Igreja Católica fala sobre isso? Que assim, com o Lucas Lancastre foi bom, por quê? Porque antigamente a gente não tinha como você verificar isso. Porque não tinha de onde você começar a investigar a história da igreja desde o começo. Então, o que você acaba? Os católicos, na grande maioria das vezes, em silêncio. Então, assim, o que você conclui com isso? Você vai ver, eles têm razão, porque os católicos não reagem, não falam nada, né? Então, eu ficava assim, né? Então, assim, é a divisão, é importante dizer isso, né? Mas, assim, o diabo, ele realmente quer dividir a igreja num todo. E agora eu gostaria de que você pensasse comigo, como Jesus vê a sua igreja, o seu corpo. Será que Jesus vê a Assembleia só? Só a Assembleia de Deus é o corpo de Cristo? Ah, não, só os protestantes é o corpo de Cristo. Ah, não, só a ortodoxa é o corpo de Cristo. Não, só a Igreja Católica é o corpo de Cristo. Será que Deus vê isso? Será que, como não era no começo lá da Igreja Católica, que a igreja era una, Deus não continua enxergando assim? Só que ele vê, né, o trabalhar do diabo nessa divisão toda. E eu não creio, acredito eu que sim, Jesus não se agrada nem um pouco, né, com essa divisão toda. E eu penso que somos todos, sim, o corpo de Cristo, né, se reunindo a Igreja Católica, sim. E aí você vai falar, mas você tem, então é para colocar o Papa como principal, e por que não? E reconhecer a Igreja Católica como Igreja de Cristo, eu acho que não é o fim do mundo. Eu também não preciso se tornar um católico, porque veja bem, enquanto quando a gente nasceu, a gente fomos nascidos, tem gerações atrás da gente, então assim, simplesmente a gente nasceu e encontrou o mundo assim, então assim, é difícil pra gente aderir
dogmas específicos da Igreja Católica. A gente não vai aderir. Não é simples assim pra gente, sabe? E eu acho que a visão doutrinária de cada um deve ser respeitada, entende? Agora, o que você não pode fazer é atacar a Igreja Católica ou contra qualquer outra igreja que, exceto se ela estiver em clara heresia, né? Aí é outra história. Mas, se não, gente, a discussão tem que acabar. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, ele fala máculas. E eu acho que não é um cristão verdadeiro, entende? Uma coisa é eu não concordar com os dogmas da Igreja Católica, alguns dogmas. Outra coisa, isso é extremamente ridículo. Agora eu vou acreditar na profecia lá, que eles dizem da Ellen White, que a Igreja Católica é aquilo ali que eles dizem, quando é óbvio, né? Então, assim, sabe? Não é porque você tem uma visão doutrinária diferente da católica que a católica não é importante. Ela é, sim, e ela tem uma carga de ensinamento abençoado e grande, forte. E a gente, nós, protestantes e evangélicos, de uma forma geral, a gente precisa quebrar essa coisa essa barreira de nos achar os únicos possíveis de entrar no céu, sabe? E isso não é só com a gente, eu acho que tem todas as outras igrejas fazem isso, toda a ortodoxa deve fazer, e enfim. E a gente tem que parar com isso, sabe? A gente tem que parar com isso. E de maneira, a Igreja Católica também tem que tentar, claro que ela não vai querer receber tudo, mas de uma forma ela meio que aceita, ela até abre um pouco a porta de uma certa forma, né? Quem não abre a porta é os católicos, mas a igreja em si, ela tem um pouco de abertura, por quê? Porque ela reconhece o batismo de um protestante, ela reconhece o casamento, sabe? São sacramentos que ela reconhece, né? Então, assim, a Santa Ceia. A Santa Ceia tem igrejas evangélicas que agem como a Igreja Católica. Você sabia? Eles não jogam fora o pão e o suco de uva. Eles enterram, uns enterram, que a questão do Brasil faz isso, ela enterra. Ela enterra o vinho e o pão, as sobras. Outros, eles contam minimamente cada pedacinho de pão. E aí você pergunta assim pro irmão, assim, né? O que vai? Mas irmã, não pode sobrar nada, porque está ungido. Essa é a palavra, né? Dos evangélicos, dos protestantes. Não é falar que é o corpo de Cristo, mas dá no mesmo. E quanto a pecado? Meu irmão, não em todos os casos, pelo que eu tô vendo, alguns têm uns nas heresias aí, né? Mas na prática original e raiz de todo o evangélico protestante, não sei se todos os protestantes, mas não pode participar do corpo do sangue em pecado, não pode. Pecado de morte, adultério, fornicação, não pode, gente, não pode. Na minha igreja, por exemplo, teve, quer dizer, quando eu frequentava, que eu não estou ultimamente, mas também tinha, sabia, essa rigor, só que lá era assim, eles colocavam a pessoa no banco, a penitência, ela ficava tipo assim, a pessoa não podia participar, se ela participava do coral, ela não podia mais participar, se ela participava da mocidade, ela não podia participar, sabe, era assim, ou ficava lá no banquinho até se consertar a vida e depois ia lá participar da ceia e tudo mais. Era isso que acontecia, né? Então, a gente tem que parar com isso, né? Essas brigas todas. Então, vai seguir o vídeo aí, vamos ver o vídeo sobre a diferença entre a ortodoxa e a que já é um vídeo antigo. Dá uma olhadinha aí no vídeo, vê se direitinho, vamos aprender juntos e é isso aí, né? Vamos quebrar
esse negócio de desunião entre nós. Porque é o que o diabo quer isso. Ele quer que nós fiquemos mesmo desunidos. Porque o corpo desunido é vitória para o diabo. Mas o corpo unido é vitória para Deus. É vitória para Cristo. Entendeu? O Oriente cristão e o Ocidente cristão. Culturas tão diferentes, tradições tão distintas. Mas ambos os mundos, um dia e sob a sombra da cruz, foram um só. Porém, em 1054 veio a excomunhão mútua e o cisma. Por que a Igreja Ortodoxa do Oriente se separou da Igreja Católica? Eu sou Lucas Lancaster, eu estudo História da Igreja e História em geral há mais de 13 anos. Eu sou autor de 2 livros relacionados a essa temática, um sobre o rei São Luís da França e um outro sobre Santo Atanásio e a crise ariana ortodoxa, tá? A separação, cujo marco é justamente a separação do principal patriarcado do Oriente, que é o de Constantinopla, em relação ao Papa. Paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente, né? Vamos novamente falar sobre a união do corpo, né? Hoje vamos falar sobre a diferença da Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, né? A diferença de uma para outra, né? Por enquanto, vamos começar com uma oração, né? E aí vamos falar sobre o assunto. Senhor, te agradeço por este momento com os inscritos. Senhor, meu Deus, me oriente, Pai, em nome do Teu Filho, para poder explicar a Ele, Senhor, como é importante a união, Pai, no Teu corpo, Pai. Em nome do Teu Filho, que eu te peço, desde já te agradeço, Pai. Amém. Bom, vamos lá. Vou começar primeiro pela palavra de Deus, né? Vamos falar. Aqui em Salmo 103:1, fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Reflete nossa vida, né? Tudo o que há em nós, tudo que somos, tudo que fazemos é para bendizer o nome do Senhor, né? Aí vou ler mais uma aqui, que fica em 1 Coríntios 12, versículo 12, até o 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 14. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então, vamos falar sobre a diferença entre católicos romanos e católicos ortodoxos. Vamos lá. Eu tenho aqui uns material que eu peguei do Google mesmo, né? Vamos lá. Primeiro, doutrina. Romano, doutrina. A salvação vem da fé e das obras. Ortodoxo, a salvação vem da fé. Aí vem Romano, vida após morte. Existe o purgatório para aquelas almas que ainda não estão puras o suficiente para entrar no paraíso. Também se acredita que as indulgências podem abreviar as penas no purgatório. Ortodoxa, não se crê na existência do purgatório. Não é ortodoxa. Romana, hierarquia. O Papa é o chefe visível da Igreja e é infalível em assuntos de doutrina e moral. Ortodoxa. Cada bispo tem autonomia sobre sua Igreja e não existe um líder maior ou infalível. A decisão é tomada de forma colegiada. Na ortodoxa, né? Romano, sacerdócio, acessível aos homens celibatários. Ortodoxa, acessível aos homens casados ou celibatários. Romano, liturgia.
Os ritos foram mudando ao longo do tempo, especialmente após o Concílio do Vaticano de II, 1962 a 1965. Ortodoxa. As cerimônias, salvo pequenas diferenças locais, são as mesmas desde a fundação. Jejum. Romano. Recomenda-se não comer carne na Quaresma e em todas as sextas-feiras do ano. Ortodoxa. Em 3 períodos do ano, os fiéis devem jejuar ou obter-se de certos alimentos. Romanos. Crianças. A partir do batismo, ao longo da vida, as crianças vão recebendo os aprendizados. Já o ortodoxo também. A partir do batismo, já concebem todos os sacramentos, assim, após o batismo, né? Também tem imagens. Romana. São veneradas imagens tridimensionais como estátuas, enfim. Ortodoxa. Depois da eclosão do movimento iconoclásticos, somente a veneração às imagens específicas deles, né? Vamos lá, né? Pois então. Existem muitas diferenças, né? Mas assim, sempre a Bíblia, aqui, ó. A Bíblia é a fonte de fé, assim como na tradição oral e os comentários feitos pelos santos doutores da igreja. Sempre vai ter isso nas duas, né? Observa-se o domingo e os dias santos prescritos pela igreja, claro. Assim como são comemoradas festas como Natal e a Páscoa, né? Sim. Do mesmo modo, possuem os sacramentos como o batismo, confissão e comunhão, que são considerados os canais pelos quais o fiel pode se curar e receber a graça de Deus. Nisso elas são muito parecidas, né? Claro, além da adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que elas são bem parecidas realmente, né? Então, pois então, né, meus irmãos? É assim, né? Aí os outros falam assim, né? Ah, mas a divisão, o Senhor dá a divisão para as pessoas, porque a divisão, fala assim, Jesus veio trazer a espada, né? Veio trazer a espada, então assim, por isso que muitas vezes as igrejas são divididas, porque não concebe a Cristo, porque não quer obedecer e tal, entendeu? Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando relacionado a quando você aceita Cristo na sua vida, o que Jesus manda a gente fazer? Negue-se a si mesmo e siga-me. Ora, antes eu não me negava a mim mesmo, eu não negava os meus desejos, os meus anseios, minhas vontades. Antes eu fazia o que eu queria, né? Mas agora há uma incomodação dentro de mim pelo Espírito Santo, a qual eu vou deixar de fazer isso, né? Então, é isso que acontece, né, meus irmãos? Realmente, né? E é triste, né? Em relação à católica, eu entendi também que assim, relacionado aos santos de Roma, o que é o entendimento? Em relação quando eles relacionado assim, por exemplo, se assim os santos eles morreram por amor a Cristo, tiveram uma vida de santificação. Então assim, eles entendem assim, como a nossa igreja, como a igreja, todos os cristãos entendem assim, que a igreja continua no céu, não é isso? Ora, se continua no céu, então os santos que morreram por amor a Cristo em sacrifício vivo para Deus, né, participando do cálice do Senhor, né, que eles podem ir lá e ajudar em alguma petição, algum pedido da pessoa, né. Então, assim, né, isso que é a questão. Mas assim, o que eu entendo é o seguinte, sobre Jesus, quando ele fala da espada, ele não está falando da espada dentro da igreja, do corpo. Ele está falando da espada que a pessoa pode vir a ter devido a isso, a perseguição, porque as pessoas não vão aceitar realmente que você mudou sua religião, mudou sua visão de mundo, porque muda quando a gente se converte ao Senhor, muda, a gente sabe disso, né?
Para você que você não entende ainda, que você não é um cristão ainda, que você não sabe o que é ser cristão, não é um cristão vivente, como as pessoas dizem, né, na questão do católico. Então, é algo assim especial. Você sente só você mesmo e só você e Deus sabe. Entendeu? É o quê? Você ainda é um católico vivente porque você ainda não entendeu a importância do que é servir a Deus. E qual grande e maravilhoso é. Mas um dia você vai entender. Eu creio em Deus, né? Que há de abrir os olhos de muitos, sim, sabe? Por isso que é importante a união do corpo diferente. Nós somos, é óbvio que nós somos diferentes, né? Mas, assim, é desse jeito mesmo. Somos diferentes, mas o Senhor sempre nos abençoa, sabe? É suportar uns aos outros, o Senhor diz isso, né? É melhor dois do que um, né? Porque se um cair, o outro vai ajudar quem tiver caído. Então, é isso que a gente tem que pensar, né, meus irmãos? Então, é importante a união do corpo de Cristo, certo? Eu também não concordo com a união, por exemplo, uma pessoa que é de outra religião, ela fica à vontade de ir à igreja. O que ela não pode fazer é trazer a doutrina dela, a qual ela é de outra religião, que é totalmente diferente da que eu tenho dentro da igreja. Isso não, entendeu? E eu não concordo com esse ecumenismo, com isso que está falando aí, né? Que é misturar todas as religiões no mesmo contexto, porque não é assim. O Senhor não está lá na Bíblia dizendo julgo desigual, do Senhor não aceita julgo desigual. Certo? Isso é julgo desigual. Entendeu? A gente entende que tem muitas diferenças, sim, entre as religiões, e eu respeito todas as religiões. Porém, aqui a união especificamente do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é de Cristo, correto? Só de Cristo. Todos quantos foram salvos, libertos e creem em Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, por Cristo e somente Cristo. Entendeu? Não é Cristo e mais, não sei mais quantas pessoas. É só Cristo, certo? Você foi liberto e salvo por Cristo, pelo sangue de Cristo. Você crê no sacrifício que Ele fez para a tua vida. Então é dentro desta união que eu acredito e entende, e não é relacionada às outras religiões junto, não é essa a intenção, certo? Então, então todo mundo que crê em Cristo, não importa se estiver herético, se estiver contra a Bíblia, tá tudo bem. Não é assim, certo? Iremos sim, temos que sim combater as heresias. Sim, tá fora da Bíblia, tá contra a vontade de Deus e as tradições, mas principalmente da Bíblia, né? Não pode se incluir na igreja e não vai fazer parte da igreja. Desculpa, mas não faz. Quando o Senhor diz que quer vir a mim, siga-me e negue a si mesmo, Ele está colocando ali um limite, uma forma. Isso não é exclusão, não é nada disso. Ele fala isso porque para poder ir para o céu, a gente precisa negar a nós mesmos, a nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades carnais, né? E passar a buscar mais a face do Senhor e em santidade e castidade, que é o bem que o Senhor quer para nós. Entendeu? Eu sei que para você é muito confuso e estranho, talvez muito pesado, mas é para o bem. O Senhor sempre faz para o bem. E é isso que temos que viver, certo? Então, por enquanto é isso. Que Deus nos abençoe, né? E depois a gente continua falando mais com as maiores, as outras diferenças, né? Sobre o corpo de Cristo, né? Então, o rim não pode fazer o trabalho do fígado. O fígado não pode fazer o trabalho do estômago. O estômago não pode fazer o trabalho do pulmão. Portanto, é um corpo. E um corpo, cada um tem a sua função. Por isso que às vezes a gente fica pensando, mas
Por que variadas doutrinas, né? Às vezes é nada mais, nada menos que isso. Que é um corpo, ora é um corpo, então cada corpo tem a sua doutrina, tem a sua forma de trabalhar para Deus. A gente tem que pensar nisso, né? Isso é muito importante. Então, meus irmãos, até a próxima. Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!